Pai, eu amo sua presença.
Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Entrega o seu melhor nessa manhã para Deus.
gente pode se encontrar em situações que a gente vai olhar para um lado e para o outro e não vai encontrar ninguém. Há tempestades que é só você e Deus. Há situações que é só você e Deus. E a gente precisa desse abraço, a gente precisa desse conforto. E pode ter certeza que neste momento onde vai estar a tempestade, você vai olhar para o lado e você vai perceber que Cristo está ali, que Cristo está te abraçando, que Cristo está no seu barco. E se Ele disse que você vai para o outro lado, você vai. Pode até ser que o mar esteja revolto, mas não há nada impossível para Deus. O louvor que a gente vai cantar agora é um louvor que faz parte de um dos meus testemunhos. É um louvor que o momento que eu me senti mais vulnerável foi onde eu senti o abraço de Deus. Foi onde eu vi que Ele estava comigo. Eu estava em um hospital sem celular, sem chinelo, só com a roupa do hospital. E ali eu me senti muito vulnerável. Para quem que já ficou internado, sabe como a gente se sente meio que vulnerável. Você não sabe que horas são, você não sabe que horas que vai vir, que horas você vai sair, você não sabe o que está acontecendo lá fora. É o momento que você está vulnerável. E o único abraço, o único conforto que você encontra é em Deus. Então, eu convido os irmãos a fechar os seus olhos, a louvar o Senhor. Talvez hoje você se encontre nessa vulnerabilidade. Mas entenda que Cristo está com você. Amém? Se permita sentir a presença de Deus. Feche os seus olhos. Coloque a mão no coração. Entrega o seu melhor louvor. Saiba que Cristo está aqui neste lugar. Senhor, o Senhor é bem-vindo neste lugar. A sua presença é bem-vinda neste lugar. Cante comigo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Vocês entendem o que você está cantando nessa manhã? Você entende? Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Cante, igreja, cante. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. A sua igreja louva. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aplauda o Senhor, aleluia. Glória. Vamos agradecer, amém? Glória. Aleluia. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção
ser gratos, né, irmãos? Eu vou chamar o pastor para estar vindo fazer a oração, amém? Os irmãos permaneçam de pé em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus, amém, irmão? Amém. Coloca o envelope no seu coração, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Feche os teus olhos. Senhor, eis aqui, ó Deus, a oferta dos teus filhos, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida financeira de cada um deles, ó Deus. Que essa oferta, que esse dízimo possa suprir as necessidades desta igreja, Senhor. Que possa, Senhor, ser canal de bênção, Senhor, na vida dos teus filhos. E sobre este altar, Senhor, tudo que foi colocado, entregue aqui, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar poderosamente. Pai, que não somente a área financeira, mas que todas as áreas da vida dos teus filhos, ó Pai. Que o Senhor venha derramando da tua graça e da tua infinita misericórdia, Pai. Obrigado, ó Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Caderno de oração. Se você tem alguém, algum parente, alguma pessoa que está enferma, apresente agora, amém? A irmã Cris está com a sua irmã, está internada, né, Ju? Está na UTI. Saiu. Vamos estar orando por ela. Ela está no Hospital Geral? Ela é em São Paulo, né? Ela está em São Paulo. Ela fez a cirurgia já, ela já fez a cirurgia, está se recuperando no hospital. Amém. Vamos estar orando por ela, amém? É a irmã da nossa irmã Cris. É Vera. Hã? Vera, o nome dela. Vera, irmã Vera. Se você tiver algum parente, alguma pessoa, apresente neste momento, amém? Senhor, no nome do Senhor Jesus, nós apresentamos aqui, ó Deus, essa vida, essas vidas que estão neste caderno de oração. Vidas que precisam de cura, de libertação, de salvação, ó Deus, de restauração no lar, na família, no relacionamento. Eu peço que o Teu Espírito Santo vá de encontro, Pai. Senhor, também nós apresentamos, Senhor, vidas que estão enfermas, a vida da nossa irmã Vera, Senhor, que está se recuperando. Derrama, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre ela. Senhor, abençoa, Senhor, talvez este irmão, esta irmã que foi apresentado nessa manhã aqui, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo venha, derrame da cura e da salvação em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode estar recolhendo as ofertas. Pode estar vindo aqui, o seu irmão Nivaldo. Já, agora. Vamos estar orando pelo servo do Senhor. Amém? Estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, eis aqui a vida do Teu Filho, Pai. Nós apresentamos diante de Ti, ó Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia venha sobre ele, ó Senhor. Pai, nós declaramos aqui que seja notório o Evangelho do Senhor no abrir da boca do Teu servo, Pai. Que conforme ele for ministrando aqui nessa manhã, que o Teu Espírito Santo venha e cubra a sua família, suas filhas, esposa, sua casa, seu ministério, que esteja debaixo da Tua graça, ó Pai. Senhor, nós abençoamos o Teu Filho, não para ouvir o que queremos, mas o que o Teu Espírito Santo tem a falar através da vida dele. Amém e graças a Deus. Amém? Aplauda Jesus. Graça e paz. Bom dia. Bem? Saudade, né? Faz tempo que eu não aparecia. Né? Confundando o convite. Faz tempo que eu não venho aqui trazer uma palavra. Pense. Pode se aceitar. Fica tranquilo, a gente vai ver. E a irmã tocou numa palavra, ela falou do estado de vulnerabilidade. Né? Existe a vulnerabilidade quando a gente está dentro do limite do Senhor e quando a gente está fora do limite do Senhor. Amém? Existem essas duas vertentes. Eu estava ali no Espírito trabalhando. E essa é uma mensagem que eu já levei em algumas congregações já, essa mensagem. Aí eu levantei de manhã, que estava muito cansado. Aí essa mensagem, mas é interessante que ela vem numa vertente diferente. Né? Quando a gente traz em outras, eu até acrescentei aqui, falei, vou marcar aqui. O negócio foi meio forte. Geralmente eu não faço esboço desse tamanho, nem faço, né? Mas o negócio é para
É muito bom, é muito maravilhoso. Amém? E antes de eu começar tudo isso, a minha irmã falou de testemunho, e eu vivi isso na minha vida. Eu vivi um tempo fora dos limites de Deus, e nesse estado de vulnerabilidade, e paguei o preço disso. E no final, a irmã, pela misericórdia de Deus, ela falou aqui, e fui narrando a minha vida ali, Espírito, e pela misericórdia de Deus eu estou aqui, foi me dada uma segunda chance. Aleluia. Agora o que eu vou fazer com isso, depende só de mim. Amém? Amém. E a irmã ali, como que é seu nome, irmã? Aí vou começar a minha pregação. A irmã atrás da... Isso, irmã, como que é seu nome? Pâmela. Eu vi quando a irmã foi no caderno e depositou, escreveu algo. Aí o Espírito tocou no meu coração para trocar no Senhor. Falou, descansa no Senhor. Amém. Amém. Que as suas petições já foram aceitas. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sossega, descansa. Ele fala, e mais, eu não vou fazer, eu já estou fazendo. Aleluia. Amém. Só coloca na posição e se submete. Amém. Glória a Deus. Aí você vai ver o que você pedir, se quiser, rápido. Aí você sobe aqui para dar um testemunho lindo e maravilhoso. Amém? Amém. Amém? As palmas vão para o Senhor, amém? Vamos lá. Eu trouxe aqui Espírito, né? Eu peguei numa versão, vai estar meio diferente dos irmãos. Eu vou trazer aqui na Bíblia Viva, por causa de uma simples palavra, limite. Mas a palavra é a mesma. Judas 1:21. Amém? Amém? Quem encontrou, glória a Deus. Glória a Deus, fala misericórdia. Amém? Vamos lá, Judas 1:21. Fiquem sempre dentro do limite onde o amor de Deus possa chegar até vocês e abençoá-los. Esperem pacientemente pela vida eterna, que o nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará da misericórdia. Amém? A versão de vocês está um pouco diferente, né, irmãos? Ela está conservando o amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus ou Cristo na vida eterna, não é isso? Mas aqui, devido à Bíblia Viva, eu trouxe o limite. E é nessa manhã que eu quero conversar com os irmãos a respeito do limite de Deus sobre as nossas vidas. Você sabe que a nossa caminhada com Cristo, irmãos, está dentro do limite de Deus e fora. Até mesmo dentro da igreja, a gente está fora do limite de Deus. Com quantas decisões que nós tomamos fora do que o Espírito fala para nós. E é como um cartão de créditos, irmãos. Porque se o cartão de crédito ultrapassado, ele traz o quê? Algumas consequências para nós. Sim ou não? Sim. Traz o quê? Insônia, desobediência, ira, preocupação, né? Ultrapassou ele, já começa a trazer o quê? Danos para as nossas vidas. E a nossa vida cristã paralela é mais ou menos dessa forma. Então, quando a gente está fora do limite de Deus, o qual Ele estabelece para as nossas vidas, há um desequilíbrio na nossa vida cristã. Quando a gente passa a trabalhar fora do limite de Deus, passa a ser o nosso limite. E quando a gente está dentro do nosso limite, Deus o quê? Tira a mão dele. Aí, passa a ver o quê? As consequências. Sim ou não? Sim. Consequências. Até mesmo dentro da igreja. Ao ponto do quê? Lembra que eu falei do cartão? A gente começa a entrar nos subterfúgios nossos. Horas extras excessivas, fazer bico, ultrapassar horários, que muitas vezes está em confronto da onde? No culto. Aí começa lá no trampo. Ah, tem hora extra? Tem, vou fazer. Mas quinta tem culto. Pô, é 7 horas. Ah não, mas depois eu converso com o pastor, estou precisando. Quem é maior? Deus ou hora extra? Ou a sua necessidade? Passa a agir fora dos limites de Deus. Passa a ser o nosso. Então são pequenas coisas que vai entrando.
a gente vai se esfriando. E dentro da igreja e fora dos limites de Deus. E isso traz uma consequência na vida cristã, irmãos. Por quê? Quando a gente se afastamos disso, saímos do quê? Do limite de Deus. E traz o quê? Uma coisa séria, um desequilíbrio na vida cristã. A gente se tornando o quê? Uns cristãos desequilibrados dentro da igreja e fora dos limites de Deus. Amém? E por que Deus coloca a gente dentro desse limite dele? Isso é maravilhoso, irmão. A irmã falou no louvor. Por quê? Porque dentro dos limites de Deus, você é tratado, você é fortalecido, você é colocado nos braços dele, há um refrigério, há um bálsamo, há um diferencial dentro dos limites de Deus. Porque ali dentro dos limites de Deus, há um crescimento, o qual você vai avançar para que as coisas acontecem dentro da sua vida. Aleluia. E quando você está fora dos limites de Deus, a gente toma algumas decisões fora do padrão de Deus. A gente passa a andar com o nosso intelecto, com a nossa força. Aí a mente cauterizada, tudo que vem daqui da sua liderança ou dos irmãos, passa a ser o quê? Segundo plano, que é a voz de Deus. E passa a ser o quê? A minha vontade, a minha situação, os meus problemas, as minhas coisas, a minha andança. Mas se você está com Deus, o seu problema, vamos colocar assim, é de Deus. Dentro dos limites de Deus. Eu não estou falando fora. Fora Deus não vai agir. Amém? Amém? Por quê? Porque nos limites de Deus, irmãos, a gente entende que precisamos estar, sem exceção, seja ele membro, pastor, pastora, apóstolo, profeta, a gente não consegue andar fora dos limites de Deus. Lembra quando o profeta viu as carruagens de fogo e o moço dele viu com os olhos carnais o exército dos filisteus? O que a oração que o Eliseu fez? Abre os olhos dele, Senhor. Mais ou menos assim, para ele entender o limite qual nós estamos. E quando o olho daquele moço foi aberto, ele viu tanta carruagem de fogo que o exército triplicava. E o problema que ele estava vendo era menor do que ele imaginava. Então é bem isso, irmão, a vida cristã. Então é estabelecido esse limite para que o quê? Para que você cresça dentro da circunstância ali dentro. Porque quando ele pedir para você avançar no limite dele, continua aumentando o limite, você vai crescendo, você vai entendendo. Você vai processando o que vem do céu para a tua vida. Porque os limites dentro da igreja há impostos justamente para isso. É para que a gente, dentro do corpo, interligados, um alimenta o outro. Pastor supre as suas necessidades. Vocês suprem as necessidades do pastor. E juntos, como corpo vivo, um só cabeça, o quê? Nós nos deslocamos dentro do limite de Deus, juntos. Seja em línguas, seja em provisão, seja financeiro. Verdade. O que for, é justamente o quê? Para alimentar, para abençoar, alavancar a igreja. Aí você me fala, por que Deus estabelece esse limite na vida da gente? Aí você volta para uma criança. Quando ela começa a andar, você solta ela de uma vez? Não. Ela vai, 1, 2, pum. É o limite estabelecido para ela. Porque se ela for, ela vai cair, vai se machucar. E o pai está ali, ó, na expectativa. Sim ou não? Sim. Quando for cair,
É a mesma coisa a Deus, irmãos. Deus está ali, ó. Mas Ele fala, é no meu limite. É no meu limite. Porque quando você está no limite de Deus, eu tive no hospital, irmãos. Eu quase morri. Eu fiquei na mão do Senhor. Foi que ela falou de avental, nu, sem celular. Né, pastor João? O pastor foi lá. Numa situação difícil. A meus olhos, eu sabia que eu ia. Uma vida inteira desregrada, irmãos. Fora dos limites de Deus. Fora. Mas os caras falam, mas igual de agora. Você viu o Nicolas, 12, 13 anos de convertido. Mas e os 30 e poucos que eu virei lá atrás? Desregrado, noites dormida, bebida, droga, mulher. Uma vida totalmente fora dos limites de Deus. A conta chegou, irmãos. A conta chegou. Mas eu colhi ela dentro dos limites de Deus. O qual a irmã falou, a irmã Joyce, na misericórdia do Espírito Santo de Deus, eu fui visitada ali e o Senhor me fez uma pergunta: o que você quer? E ali, você está totalmente na mão dele. Aí é você e ele, irmãos, como ela falou. Você vai correr para onde? Mas ele fala, mas aquele tempo da sua ignorância, que estava fora dos limites, agora você está comigo. Você vai colher isso. Mas debaixo da minha graça, qual foi falado? Que graça. Debaixo da minha misericórdia. É bem isso, irmãos. O limite é quando ele é estabelecido, é para crescimento, não é para divisão, não é para irá-se, irmãos. Tem coisas que não dá para a gente abraçar, tem coisas que não está à disposição nossa ainda, tem coisas que vem para o pastor, ele vai te falar, não, é uma medida repartida, porque se for uma medida cavalar, a gente não aguenta, nem mesmo para ele. Você não vê que é revelação que vem num sonho, depois vem na palavra, depois vem picado? Aí depois lá na frente você vai entender o entorno de tudo. Porque muitas vezes, irmãos, o limite é isso. Ele é determinado para quê? Para avançar, para parar, para progredir, para pensar, descansar, se submeter, se humilhar, buscar, descer. Glória a Deus. Está tudo dentro do contexto do limite de Deus, irmãos. É para isso. Porque quando você está no equilíbrio espiritualmente, você alinha corpo, alma e espírito. E como você alinha corpo, alma e espírito, esse estado que ela falou de vulnerabilidade, você passa tranquilo. Porque o timoneiro é o Senhor. Glória a Deus. Você está no barco, mas você não está no controle. Ele é o timoneiro, irmãos. Ele que vai terminar. Tem uma pedra lá? Tem. A gente vai romper essa pedra. Mas dentro dos meus limites. Porque se for na minha ótica, eu vou querer quebrar uma talhadeira, pegar uma marreta de 4, 5 quilos e querer detonar ela. E Deus usa essa estratégia, irmãos. Tem um papel, irmão. Eu estou meio resfriado. Fazendo um favor. E o limite de Deus é dessa forma, irmãos. Ele é estratégico na nossa vida. Ele esquadrinha as nossas vidas de acordo com a necessidade de cada um. A minha necessidade não é a necessidade da pastora Jéssica, do pastor, da irmã, da minha esposa, das minhas filhas. Não, irmãos, não. Os limites são diferentes. Tem uns que rompem primeiro, outros ficam dentro do limite.
há um crescimento. Você cresce, você não incha. E a gente não consegue entender. Por que o irmão chegou agora e avançou primeiro? E eu fiquei. Porque Deus não trabalha assim, irmãos. Deus vê dentro da nossa desordem as nossas necessidades, dentro do limite dele. Porque precisa que você avance 4 passos, e o irmão avança 10. É necessário, não para mim e para você, mas para o reino de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. É por isso que a gente avança dessa forma. Mas tem fora dos limites de Deus. Uns avançam, outros ficam e não conseguem. Porque traz esse desequilíbrio, fora e dentro. Porque dentro dos limites de Deus, irmãos, há uma obediência. A gente tem que se submeter aos conceitos e os preceitos de Deus. É totalmente 100% palavra, irmãos. É se submeter. É o que a gente vai administrar na vida da gente. Não tem como você crescer e andar dessa forma, fora dessa forma. Não tem como, os irmãos. E a gente vê todo o contexto da Bíblia, o povo de Israel. Se você for ver o povo, eles viveram mais em cativeiro do que livre. Toda geração deles, eles curtiram o cativeiro. Porque Deus quer não. Mas Deus, a palavra de Deus diz, basta um para mover uma nação. E sempre tinha um profeta que ele levantava, e esse profeta exortava e trazia o povo para dentro dos limites de Deus. E a ótica de Deus é tão maluca, tão louca, porque eu gosto, por isso que eu adoro Deus. Sabe por quê? Dentro do cativeiro você viu o povo de Deus prosperar. Vamos lá? No Egito. Multiplicou de uma forma tão grande que o faraó falou, meu, o negócio tá doido aqui dentro. Porque os caras multiplicaram de uma forma, eu serro a cevada, serro o pão, e o braço da galera parece uma árvore, e meu povo, ó, cada vez mais. E os caras robustão. É a ótica de Deus, irmãos. Você consegue entender? Não. Porque é o trabalhar dele. A revelação dele. Na hora certa, dentro dos limites, ele vai alavancar para nós podermos avançar ou parar ou retroceder. Se eu perguntar aqui, quantos está no limite de Deus? Não precisa levantar a mão. É complicado, né? E eu falo no aspecto total, irmãos. Porque quando eu falo em obediência, é tudo. Você está me entendendo? É que a gente vai quebrando a obediência de Deus. Ó, aqui eu posso, aqui eu não posso, aqui, não, Senhor, aqui, depois eu problema. É total. Você está entendendo? Porque Deus é um Deus de princípio, irmãos. Ele não muda, ele não altera. Aleluia. Foi assim com Davi, foi assim com Sansão. Sansão é o maior disso daí. Cresceu, viveu, estava prosperando, ficou fora dos limites de Deus. Viu um preço. Mas no final, a misericórdia de Deus alcançou ele. Você está me entendendo, irmãos? Isso é bom. É uma liberdade, falo para minha esposa, é uma liberdade assistida. Porque o filho, o pai quer acompanhar. Tem pai e mãe aqui, não tem? Você não quer acompanhar seu filho? É desde criança até ele se formar, casar, constituir filho. Você quer estar junto. E Deus é a mesma coisa. Porque ele coloca, uma vez um irmão falou, Nivas, por que Deus só coloca a gente no turbilhão ali no olho do furacão? Eu falei, irmão, se ele está te colocando ali, é que você tem muito a produzir para Deus. É uma confiança, pastor, que Deus está te colocando ali naquele olho, é que você vai mudar toda uma situação. Aleluia. E o nome dele ali vai ser glorificado, vai vir luz através de você. Aliás, você é luz. Aleluia. Se está colocando os irmãos no olho, no problema, dá glória. Fala, ô glória. Porque ele está te colocando na cana e fala, eu sou capaz, eu estou colocando meu filho, o qual eu selei ele, está ortogado ali para resolver esse problema. Não ser parte dele, para resolver.
E muitas vezes quando ele coloca, fala, pô, Senhor, que trampo, que chefe, que gente. Ah, não, Senhor, misericórdia. Mas você orou, irmãos, para Deus colocar você ali naquele serviço. E quando ele fala, vou colocar ali naquela situação para resgatar aquelas 2 vidas que precisa, aqueles 2 sem noção, vai lá, meu filho. A gente retrocede. E dentro dos limites de Deus. E a gente não para falar, Senhor, dentro desse limite, o que você vai mandar para mim? Ele vai falar. A gente começa a murmurar, abrir a boca cheia de dente que a gente tem, falar um monte de besteira. Aí aquele trabalhar maravilhoso, mover, Deus, aí você para. Aí você não consegue fazer nada. Aí quando você para um tempinho, para bater um papo com o Espírito te revela. Aí você vai, começa a fazer as coisas começam a andar. Aí você começa a ser a referência. Aí começa a ter perseguição. Aí começa... Mas você vai se fortalecendo. Por quê? Dentro dos limites. Vamos lá? Tem igreja de fora do limite de Deus. Você passa na porta, você não sente nada do Espírito. Você olha lá, tem 5.000 pessoas. Nada contra. Tem igrejas com 5.000, 10.000, cheio de Espírito. Aí você vê tudo inchado, desordenado. Inchaço não é crescimento, irmãos. E Deus não trabalha no inchaço. Deus trabalha o quê? Na qualidade, quantidade. Não é? E dentro disso nós estamos selados, ortogados, a caminhar. Até nosso livre-arbítrio, ele é assistido, irmãos. Você sabia? Quando Paulo fala que ele vivia um bom combate, presta atenção. Encerrou e guardou a fé. Presta atenção nesse versículo que ele fala. É forte isso. E Paulo tomou tanta pancada que desde os seriadores que ele andava curvado. Era um homem que precisava? Não. Tinha dinheiro, letrado, inteligente. Mas se submeteu, falou, vou entrar no limite de Deus, debaixo da destra de um pescador. Pedro, ele prestava para Pedro. Vou me submeter. E se submeteu. Foi mandado aos gentios. Por isso que estamos aqui hoje. Você está me entendendo, irmãos? É que eu sempre falo, não existe pequeno maior no reino de Deus. Existem algumas tarefas distribuídas dentro da igreja que é necessário para ter ordem. Vamos lá? Imagina todo mundo aqui, pastor. E aí? O conflito. Deus vou derramar sobre o anjo da igreja. Já tem 1, 2, 3, 4, 10 anjos. E aí? Aí não conversa com o pastor, não dá liga com a pastora, com o pastor. E aí? Confusão. Casa dividida não prospera. Você está me entendendo? E muitas vezes vai haver divergência dentro? Vai, irmãos, vai haver. É importante. Para quê? Para se aceitar, ter uma comunhão e ter um alinhamento. Para que haja o quê? Um crescimento. E estamos tudo dentro do quê? Inserido dentro do limite de Deus. E Ele lá em cima dando as coordenadas para nós. Amém? Amém. Está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Porque quando desceu isso daqui na meia, 6 horas da manhã para mim, ficou bem digesto, né? Eu já tinha levado essa mensagem, Deus falou, vai lá. Você vai falar desse jeito, você não vai falar do jeito que... Lá você falou, você vai falar desse jeito aqui para eles entenderem. E nós vamos lá, porque através do equilíbrio, em muitas áreas de nossas vidas, porque é ultrapassado. E é o que é estabelecido para nós. Foi o que eu falei, quando Deus estabelece uma coisa, a gente precisa cumprir dentro dos limites. E quando a gente sai, há um desequilíbrio. Amém? Vamos lá em Oséias, irmãos. Pega a sua Bíblia, vamos lá em Oséias, para não ficar só nas minhas palavras. E a gente vai entender. Oséias 5:10. Isso é sério. 5:10. Olha o preço que o povo de Israel pagou.
e os chefes de Judá são como os que resolvem ou mudam os marcos. Derramei com água do meu fluor sobre eles ira. Por quê? Se Deus estabeleceu um marco, o marco quer dizer que eles... É tipo quando você tem uma terra, o Jô sabe, você põe uma estaca ali, você demarcou, minha terra vai até aqui. Sim, não, irmão? É dessa forma? E Deus demarcou, até aqui vocês estão comigo, daqui para lá não. E o que os líderes de Judá fizeram? Arrancaram e vamos avançar. Não, irmãos. Se Deus estabeleceu até aqui nessa faixa para nós, é até aqui que Ele está conosco. É até aqui que Ele vai nos sustentar, nos guardar, nos direcionar, nos capacitar, nos fortalecer e nos direcionar. E o Espírito vai trabalhar nossas vidas. Se Ele está falando, se a gente passar daqui para lá, não passa, porque vai dar ruim. Porque Ele sabe que a gente não estamos o quê? Capacitados ainda para romper. Porque o tempo dele é diferente do nosso. Lembra que eu li aqui? Há questões da nossa área dentro que precisam o quê? Ser resolvida. Amém? Porque senão a circunstância ali te pega, te açoita, te assola, ao ponto do que você esfriar. Lembra lá? Ah, mas eu estou com um problema na dívida, eu ultrapassei os limites de Deus. Ah, eu preciso o quê? Estourar em hora extra. Ah, eu preciso fazer mais um bico. Ah, mas o culto é de domingo. Ah, não, eu vou no outro. Hoje é Santa Ceia. Não, mas eu vou na outra. Você está me entendendo, irmãos? Já há um desequilíbrio. Vai esfriando. Você vai saindo da rota de Deus. Aí o timão não está mais na mão de Deus, está nas suas mãos. Aí você, vamos ali na festinha, vamos. Ah, mas hoje é culto. Ah, depois eu converso com o pastor. Eu estou sempre lá direto. Depois o pastor vai dar uma aliviada. Eu estou errado, irmãos. Por isso que tem que ter um limite em nossas vidas. E dentro disso há um crescimento, irmãos. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Isso é maravilhoso. Eu olho para cada irmão aqui, eu vejo o quê? Todo de saúde, bem alimentado, bem vestido, cheio do Espírito Santo de Deus. Isso aqui, fora do limite? É dentro. É dentro dos limites de Deus. Porque fora, eu vejo a minha vida, eu não sei os irmãos, eu não fui criado no berço cristão. É um ano desgraçado, sem graça. Totalmente que fadado a dar uma vida deplorável, sem família, sem nada. Quando você entra dentro dos limites, lembra aquele que a gente canta, louva, aquele rio de águas vivas que desce dos rios do Senhor? É ali que a gente mergulha. É ali que vai sofrer uma transformação, uma limpeza, mudando os vestes, calçado, tudo. Vai crescer em nós que nem lá no Egito, que a gente nem percebe. Irmãs, vai crescendo tudo. Você fala, aí quando você se olha onde eu cheguei. E Deus trabalhando, não é isso? A vontade dos limites de Deus, irmãos, em nossas vidas. Mas tudo tem o seu preço, irmãos. Foi como ele falou em Oséias. O povo era tão servil com seu coração duro, que eles tiraram o quê? O que o Senhor demarcou para a vida deles. Falou, vocês vão até aqui, a minha nação. Porque precisa. Há um tempo, irmãos, dentro da igreja, que você não vai se sentar com o pastor. Você vai se sentar com essa liderança de ministério. Ou louvor, ou intercessão. Você vai dar um tempo com ele. O pastor só vai passar e vai dar um like, né, pastor? A esse tempo. Não quer dizer que você vai voltar o pastor. Não. Precisa desse tempo. Para vocês caminhar junto. E há tempo que você vai voltar. Aí está com ele. Mesmo ele na congregação. Precisa disso. Há tempo que os irmãos vão andar junto. Um vai andar com o moreninho, com o branquinho.
Entenderam, irmãos? E vai. Não pode haver fricção. Até porque vai estar todo mundo juntos. Porque o reino é assim, irmãos. Quando a gente fala amor fraterno, é isso. É se doar para o próximo, o nosso irmão. O da esquerda e da direita, o da frente e de cima. Entendeu? É dessa forma que Deus quer. Por isso que a igreja, a gente olha assim, muitas vezes fala, pô, outro dia eu estava meditando no outro lugar, eu falei assim, meu pai, uma dizia não, temporariamente fala do evangelho, fala assim, fala, pô, Nivas, aí estava entrando num contexto lá, uma coordenadora, eu falei, sabe o que é? Porque a igreja é cheia de ex. Por que a igreja é cheia de ex? Justamente por isso, irmãos. Para que haja uma manifestação do limite de Deus nas nossas vidas. Porque se você chega aqui fora dos limites e não se encaixa dentro do contexto do que Ele quer para mim e para a tua vida, não há um crescimento. O pastor pode vir aqui pregar 200 mil sermão e Cristo do lado dele. Se você não querer, não aceitar, você vai embora, vai sair do mesmo jeito. Verdade. E dentro desse limite há um tempo de tratamento. E existe 3 palavrinhas-chave que eu vou levar até o resto quando eu descer a sepultura. Há 3 palavras importantes, que é tempo, relacionamento e comunhão. E se a gente não tem isso entre irmãos e com Deus, não vai, irmão, a gente não rompe. Se você não tem tempo de se relacionar, como você vai ter um relacionamento maduro, sadio, de pensamento, de frutificar? E se você não tem um relacionamento, e como você vai ter comunhão? Você está entendendo? Tudo é interligado. E a gente aprende isso lá fora? Fora dos limites? Não. O limite que é dado lá fora, qual que é? Meu irmão, faça a sua faculdade. O resto, desculpa da expressão, dane-se. Não, irmãos. Pegada não é assim do cristão. Senhor, eu fiz a faculdade. Amém. Dentro disso, desse propósito, no limite, o que o Senhor quer que eu faça na minha profissão, que o seu nome seja glorificado através da minha vida? O que o Senhor me capacitou? Não é isso? E a gente, ó, primeira proposta, você ganhava 5, é interessante, né? Quando você descobriu que você ganhava 5, aí o cara te 10. 10 mil, cara, eu ganhava 3, pastor, e agora? Mas a gente dobra o nosso dinheiro e fala, Senhor, é isso? Se ele fala, não aceito. E aí, irmãos? Tem um testemunho de uma irmã, ela não congrega mais. Ela perdeu um serviço. Ela era chefia, gerente, eu acho. Ela ganhava mais ou menos, se fosse uns 12, 10 mil. Uns 12, 10 mil. Só que é o seguinte, ela perdeu esse serviço. Zerou. Secou a fonte. E ela entrou dentro dos limites de Deus, mulher de Deus, começou a orar, começou a buscar, tranquilo. E pintou uma proposta de 15. 3 a mais. Ela... arrebentei. Vou dobrar meu joelho. Não. Não vai. Mas Senhor, não vai. Sabe o que o Senhor falou para ela? Você vai fazer bolo. Ó a ótica, você vai fazer bolo. Ela disse que começou a fazer bolo de fubá, bolo de erva doce, pastor. Falou, pô, como que eu vou sustentar eu dar meu marido com bolo de fubá de erva doce? Pois bem, passou um mês. O negócio multiplicou, que esses 10, ela entrava por cada semana, irmãos. Você está entendendo? Aquele bolo de fubá de erva doce, ele multiplicou, que na semana era o quê? Era o triplo do que ela recebeu no mês. Ela estava recebendo uma semana. Até fornecedor foi visitar ela. Vamos lá?
Se tivesse fora dos limites de Deus, tivesse rompido dentro daqueles 15, e aí? O que ia acontecer? Ia prosperar? Provisoriamente, momentâneo, só um refrigério. Mas não ia dar certo. A gente precisa entender que a ótica de Deus, o limite de Deus é diferente do nosso, irmão. Como que a irmã ia pôr na cabeça dela que aqueles bolos que ela ia fazer ia transformar numa potência, num negócio desse? Não vai. Você está me entendendo? E quando a gente está dentro, inserido dentro daquilo que Ele quer para nós, do equilíbrio de crescimento do Senhor, há um resultado. Primeiramente espiritual, alcançar almas. Depois profissional. Porque Mateus não fala, buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. É primeiro o reino de Deus. Mas só pensa assim quem está inserido dentro do quê? Do limite, não é? Quem está fora do limite não pensa dessa forma. E há um crescimento, é um processo. Porque só cresce quem está num processo. Dia após dia. Você vai se fortalecendo, enquanto mais você vai rompendo, mais coisas vai depositando para você, Deus vai colocando. Ao ponto de quando você estiver aqui, ó, se eu falar, agora você pode ir, que eu estou estabelecendo um novo limite para a tua vida. Vamos lá, dentro da igreja. Pastor está na direção. Membro. Vou levantar um diácono. Não é ele. Deus já falou para ele, levanta a irmã Célia. Levantou. Agora o diácono, o irmão João, vai levantar. Receba aí, presbítero. É dessa forma, irmãos. Por quê? Ele está vendo o crescimento espiritualmente, está acompanhando a ovelha dele, e Deus já ordenou. Pode levantar. Eu estou contigo. Eu estou dando essa ordenança. Quer se levantar. Por quê? Dentro ali do que Deus estabeleceu, está acontecendo o quê? Um crescimento, não inchaço. Entendeu? Aí o corpo vai o quê? Ficando robusto. O corpo vai ficar em quê? Interligados. Ao ponto de olhar para a irmã, eu sei a necessidade da irmã. Ela sabe a necessidade da outra irmã. Porque nós estamos o quê? Interligados. Isso é limite, irmãos. É difícil andar assim? Claro que é. Aqui todo mundo pensa diferente. Mesmo eu casado com a minha esposa, ela pensa diferente de mim. Verdade. Pensa diferente. Mas o quê? Tem que ter o quê? Um alinhamento. Sentar e o quê? E conversar. Ninguém é dono da verdade. É verdade. Não é isso? É. Sentamos e oramos. Senhor, o Senhor falou, ó, Livas, a parede não vai ser dessa forma, a parede vai ser da forma dela. Ah, Senhor, manda comprar a tinta. Então, vai ter que fazer um mexido aí para chegar no dentro. Você está entendendo? Mas você não, você que já determinou, vai ser da minha forma. Não, irmãos, é assim que funciona. Você está entendendo? E Deus é dessa forma, irmãos. E a gente, muitas vezes, a gente vai entendendo as coisas de Deus. Para que cresça. Para que o quê? Abre as nossas visões. Para que o quê? A gente começa a entender os movimentos, os caminhos. Quando Ele sela nossos pés, aonde você vai pisar. Ainda que sejam bênçãos, você vai pisar muitas vezes em terra o quê? Hostil, terra infértil. Para quando você pisar, irmãos, há o quê? Uma transformação. Você pisar, você o quê? Frutificar. Ainda em terras ruins. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. E é dessa forma, irmãos. O limite dele. E se você for explanar na Bíblia, tem outro exemplo muito bem disso, Jonas. Jonas, não, vou para Tarso. Não, Jonas. Saiu fora do limite, automaticamente falou, você vai dar um giro, vai dar um rolê lá dentro da boca do peixe, para você ficar esperto. Você está sem noção? O que ele foi?
pagou uma temporada lá dentro. Gostou? Não. Falar assim, voltou para os limites de Deus. A gente viu o que aconteceu. Uma cidade salva. Amém. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus nunca vai ser a sua ótica, a minha ótica, porque Ele é o Pai, cara. Ele gosta de coisas boas, quer coisas boas para você. Você acha que Ele vai comer romã e vai querer que você come pimenta? Jamais. Pelo um Deus amoroso, Ele vai querer que você come uma pera, uma romã, uma coisa maravilhosa, que você vai desfrutar daquilo, vai descer, vai fazer uma digestão maravilhosa, irmãos. Esse é o Deus o qual nós seguimos. Aleluia. Aleluia, Jesus. É bem dessa forma, irmãos. Não precisa abrir não. Em 2 Coríntios 10, 15, o apóstolo Paulo explica muito a respeito disso. É interessante que ele fala, não nas suas obras, mas na fé que está dentro de você, no limite de Deus. Olha que coisa interessante. A fé que está dentro de nós, irmãos, dentro do quê? Do limite de Deus. Depois você vai em 2 Coríntios 10, 15, ele fala a respeito disso. Não é as obras, não, do pastor, da irmã, não. É a fé que gera uma motriz, um motor dentro de você, que gera essa fé dentro dos limites de quê? De Deus, que coloca em nós. Para que possamos gerar essa situação de poder, força, de vir aqui louvar, adorar a Deus, de profetizar, de ler a palavra, de buscar as escrituras, de ter um entendimento e discernimento da palavra. Tem um versículo na Bíblia que a gente cansa de falar, até esfrega na cara dos irmãos, Filipenses 4,13, que fala, tudo eu posso naquele que me fortalece, né? Qualquer coisa, não, meu irmão, tudo eu posso naquele que me fortalece, amém. E fora do limite? Isso acontece? Acontecer? Tudo eu posso que ele me fortalece? Não vai, irmãos. Não vai mesmo. Se o povo escolhido dele, que eu acabei de falar, a gente sabe que viveu uma temporada mais em cativeiro do que livre, e nós fomos enxertados na árvore. Não que eles são maiores, não. Nada disso. Estou falando pela obediência, pelo coração. Estão me entendendo? Então, irmãos, esquece. Caótica é diferente. O que é para pastor, pastora, é para todos nós. Para cada um de vocês. E de repente, se Deus quiser que vocês avancem mais que ele como líder, almeja isso no coração dele. Se ele alcançou 100, eu sei que ele alcançou mais, que é o homem de Deus, profeta, vara de Jeová, ele fala para mim, né? Provando que é certo. Então, vocês vão alcançar o quê? 200. Amém? Vamos para dentro da escrita. O que Cristo falou? Em meu nome farão coisas maiores que eu fiz. Amém? Lembra aquele cego que ele foi um? A gente tem que fazer com. E foi Cristo que falou em meu nome. Vocês vão fazer coisas maiores que eu fiz. Você está me entendendo? Aí eu volto. Porque muitas vezes isso não acontece, irmãos. Está minguado de milagre. Eu vi um monte de sem noção falar, hoje não tem mais milagre. Tem sim, irmãos. Tem profeta nessa terra sim. Sabe por quê? Aqui está um milagre, ó. Aqui está um milagre. Glória a Deus. Tem profeta sim. Tem milagre sim. Basta a gente voltar para dentro dos limites de Deus. Porque quem anda dentro fora dos limites fica falando essas coisas erradas. Não, tem milagre, tem profeta, tem pastor sério sim, tem membros sérios, compromissados com as coisas de Deus
Sim, e ainda Deus opera? Opera! Porque quando você está fora do limite, é fácil você apontar, deduzir. Não, mas quando você está dentro dos limites, acontece isso. Não é isolado não, irmãos. E é muita coisa. É muita coisa. A vida da gente é um milagre. De todos os dias a gente acordar e ter um fôlego, a graça nos alcançar, a misericórdia dele nos alcançar todos os dias. Você olhar para o seu filho assim, ó, ver ele crescendo, inteligente, cheio de saúde, é o quê? É um milagre. Vida boa, nós colhemos o melhor dessa terra, é o quê? É bênção, é o quê? Milagre de Deus. A gente produz isso por si só? Não. Aí eu volto naquilo, Filipenses 4,13, tudo eu posso naquele que me fortalece dentro dos limites de Deus. Aí sim você vai entender, vai gerar isso. Aí quando você fala, pô, esse crente é diferente. Não, irmãos, ele não é diferente. Ele só está alinhado com o Pai. É. Quando eu vejo as irmãs louvar aqui, cara, você é louco. Eu não preciso nem fazer mais palavra para só ir embora. Você vê o Espírito, você sente a presença do Espírito Santo de Deus. É participar do testemunho na vida delas, entendeu? E tinha irmã aqui que não louvava. Pastora, hoje está louvando. Isso é o quê? É por você? Não. É para a pastora? Não, cara. É que está dentro do quê? Dos limites. Aleluia. E está crescendo. Louvava, mas louva. Está vendo? Perto de nós a gente não consegue contemplar as coisas de Deus. E quando eu vim aqui, tinha 1, 2 que tocavam e tal. Um tempo do quê? Eu vou para o pastor. Particular dele, pum, costa. Depois eu vou. Você vai entender. Ele sabe. Beck. E as coisas acontecendo, o Espírito, ó. Aleluia. Se ele fosse desobediente, estivesse com os instrumentos, e aí? O Espírito ia. Vai, irmão. Como é que eu conheço? O Jefferson, pastor Jefferson. Ele é uma centrada. Ele sabe que se ele for, vai tomar. Então, amém. E meu espírito, ó, flutuando. E o crescimento, que for com 1, com 10, com 12. Deus não está com número, não. Deus é qualidade. Aleluia. Se fosse assim, ele chamava todo mundo no mundão. Vamos. Não. Muitos serão que escolhidos, mas poucos. Muitos serão chamados, né? Mas poucos serão escolhidos. Eu dei invertida. Por quê? É por ele? Não. As nossas decisões. Eu corria de crente, irmão. Crente apontava lá na esquina, eu pulava fora. Falei, não, vai falar um montão no meu ouvido. Não dá não, esse crente aí tá de brincadeira. Pastor, esse crente aí tá batendo futebol, tomar uma negocinha, fumar um cigarro, tá de brincadeira. Vai ficar falando um monte no meu ouvido? Vai nada. É errado, até no dia que eu caí numa situação, que a irmã falou, estado de vulnerabilidade. Só ele e Deus. O irmão me apresentou que trabalhava comigo. Aí eu nem sabia nem orar. Sabe qual é a minha oração? A oração era assim, ó. Falava Jesus. Estava com problema financeiro, problema... Não, já tinha saído. Ia casar, eu ia falar, tá na coisa de volta. Só isso. Na minha consciência, o Espírito trabalhando, eu entrei dentro dos limites. E as coisas foram. Amém, irmãos? Amém. Tudo é no limite. Tudo, irmãos. Saiu do limite de Deus, não vai dar certo. Porque
relacionamento, esse tempo, é um tempo de qualidade, qual a gente precisa sentar e entender. Porque tem tudo o que? Um projeto que Deus tem para a nossa vida. E cada projeto, ele vai mudando. De acordo, não segundo o plano de Deus, não tem o segundo plano. O projeto sai, está na mão dele. Nivaldo, ó, ele está indo por aqui. Eu preciso que ele vá por aqui, mas que essas armas, com essas diretrizes, ele vai dando. Ele vai dando. E as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque precisa ser dessa forma. Porque se ele vem com o projeto inteiro e põe na mesa, fala que você tem que executar, nós não somos capazes suficiente a receber essa carga. Não somos, irmãos. Porque se ele colocou na tua mão, na minha e na tua, determinadas situações, ele vai cobrar. Por que ele vai cobrar? Porque ele é um Deus mau? Não. Porque ele é um Deus zeloso. Porque ele sabe que nós, eu e você, temos condições de executar o que ele tem para mim e para você. Porque se ele está colocando em tuas mãos, é que ele sabe que você é capaz. E ele conta conosco. Com cada um de nós. Onde quer que estejamos, o que teremos fazer em profissão, em lugares. Irmãos, você não está ali à toa. Você está ali porque Deus te colocou e tem um projeto dele ali. Para trazer essas pessoas no limite de Deus. Amém? Vamos encerrando, irmãos. Então, quando ele demarca alguns pontos na vida da gente, a gente precisa entender, né? Ele está te acompanhando. Você e tua casa. E vou mais, irmãos. Ainda aquele que não é cristão, mas através da tua vida ele... Lembra de Ló e Abraão? Pela misericórdia de Deus e a obediência de Abraão, ele buscou Ló. Falou, opa! Ele foi contendendo, 50, tal. Chegou, falou, ele falou, só tem a família de Ló, mas eu consegui daqui a pouco lá. Mas não, ele falou, opa, pelo meu filho, a obediência está dentro do meu limite, pode resgatar. Foi lá e trouxe. Você está entendendo, irmãos? Ele trabalha nesse carinho, é nesse apreço. Aí você fala, mas por que a circunstância vem? Porque você ainda dentro das coisas de Deus, seguindo a Deus, veio. Irmãos, eu plantei isso. Eu tinha que colher, senão ele era Deus. Senão ele era Deus. Isso coisa ruim, eu tive que colher isso. Mas o que? Debaixo da destra dele, para as pessoas entenderem que ele é Deus, cheio de misericórdia, para saber que ele, através da minha vida, teve uma misericórdia, a graça me alcançou e houve uma transformação, com cura e libertação. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Enquanto ali olharam e viram aquela situação. Tem muitas coisas que acontecem na vida da gente que outras pessoas recebem que você nem sabe. Muitas vezes você fica sabendo o testemunho, outras vezes não. Pô, tal dia eu vi um cara que entrou assim no hospital e tal. Palavra de Deus, e aconteceu uma coisa que nem os médicos soube explicar e saiu andando e o outro com pequenas coisas está aqui, está 2 anos, e o outro entrou numa situação difícil, 1 semana já foi embora. Aí dá um start na cabeça dele. Aí Deus levanta outro,
Sabe o que é? É Deus. Ele é um servo de Deus. O Espírito sopra, está dentro dos limites. Aí vai querer saber. Você está entendendo? Testemunho. E outros que não conseguem e desce. Até mesmo cristão que desce. É fechada a cova. Outros descem. Por quê? Para se cumprir aquilo que Deus tem na vida de cada um de nós. Seja 10 anos, que viveu 100, que viveu 80, que viveu 50, que viveu 40, que viveu 8. Irmãos, por isso que a gente fala a vontade de Deus. Não queira entender. Quando Ele for te revelar, é para isso. Porque você precisa ouvir. Tem coisas que a gente não tem condições de ouvir. Amém? Amém. Então, irmãos, que nessa manhã anda dentro dos limites de Deus. Anda. Porque isso é sério. A gente tem visto, e até nós mesmos andamos muitas vezes fora em decisões que Deus não está. E Deus não quer isso, Ele te está capacitando, irmãos. Não estou falando que você não deve fazer uma faculdade de emprego bom. Não estou falando nada disso. Isso vai acontecer? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se você estiver dentro dos limites de Deus, você pode ter certeza. Você vai ser alavancado com uma coisa extraordinária. Porque a gente pensa uma coisa extraordinária é uma coisa... Não. Pequenas coisas é extraordinária. Por isso que Deus falou, você quer ser o maior no reino? Seja o menor. Olha para a criança. Porque é assim o reino de Deus, irmãos. Então quando a gente se posicionar, se colocar debaixo, porque o que você está fazendo dentro da sua vida, Ele vai te colocar no lugar de destaque. Porque você é filho. Se você se assenta na mesa do Pai, tem tempo, se relaciona, aí você sai daquilo que Tiago disse, porque a guerra, a ciúme, pedir que disse, pedir mal, pedir para o seu próprio deleite. Isso é fora do contexto de Deus, fora do limite. Agora, quando você está no limite de Deus, você pede que filho que pedir um peixe, ele vai dar uma serpente, pedir um pão, vai dar pedra. Aí você vive esse contexto que Paulo fala. A gente mostra. Por que você vai viver esse contexto? Porque você está dentro do limite. Não queira viver fora dos limites de Deus, irmãos. Porque eu paguei um preço quase com a vida. Mas como Deus tem um propósito na minha vida, em cima dessa terra, e como vou caminhar agora, depende de mim, o que eu vou fazer dessa segunda chance que o homem me deu? É comigo. Cada um tem um particular diferente com Deus. Vamos lá? Em determinada situação, nós sabemos onde Deus quer nos levar aquele tempo. A gente sabe, irmãos. É que a gente, como diz a esposa, a gente dá uma de sem emoção, né? E Deus, Ele quer o melhor para cada um de vocês. Não se esqueça disso. Ele quer amar. Ele ama vocês. Ele tão ama vocês. Olha o sol brilhando aí fora. Glória a Deus. Vitamina D de graça, hein? A dermatologista pôs isso pra mim. Tá precisando de vitamina D, ó. De graça. Você tá entendendo? Esse é o Deus que você segue. Ele manda pra você. É na hora, ó, filho. Desce. Fica ali embaixo. Pega um bronze celestial. A vitamina vai, ó. Isso é Deus, irmão. Você tá entendendo? Quem para ver? Ah, que isso? É o sol. Aí, ó. E não o melhor dessa terra? Ou estou errado? Tem um amigo meu que mora na Islândia.
Ele não vê o sol, irmãos. Não tem sol. O verão lá, ele falou que o verão é 2 vezes ao ano, mas é um verão meio nublado. Você está me entendendo? Um verão meio nublado. Você está entendendo? Então, se isso está à nossa disposição, é dentro dos limites. Viva. Aprenda a contemplar. Você está me entendendo? Mas o povo foi posto lá naquelas condições. Creio que lá também tem servo de Deus. E contempla. É a circunstância. É a nossa circunstância. Isso é para nós agora. Como o apóstolo Paulo diz, em tudo da graça. Obrigado, Senhor, pelo sol. Glória a Deus. Tem um disco voador? Obrigado, Senhor, que eu vou ter que tornar essa gema. Você está entendendo? Então me fala, obrigado, Senhor, por não ser bolado. Eu vou arrebentar ele também. Oh, meu, tem que dar glória em tudo, irmãos. Porque como ele vai pôr você no muito? Se quando está você murmura, se está no pouco você murmura, então o que você quer? Não é? Aí ele fala, então não tem como eu colocar algo diferente, sobrenatural na mão dele, que não vai aguentar. Não é? Aí entra o que eu disse, é o trabalhar. Aí quando chegar a coisa extraordinária, você fala, você receber, você fala, opa, não só eu, mas todos que estão à volta vão desfrutar disso. Oh, glória! Esse é o reino de Deus. Você está entendendo? Por isso que ele distribui a inteligência dele, todo poderoso Deus, o Criador do céu e da terra, e tudo que nele há. Por isso que ele o quê? Fez o homem a minha imagem e semelhança. Então nós temos a inteligência, a sabedoria do Espírito Santo de Deus, e mora aí dentro. Amém? Isso que ele divide, olha. Ele te crê, falando, então, pô, meu Espírito dentro de você, para você andar com ele. Ó, que coisa boa, ele te amar, e é isso, irmãos. Quer coisa maior que isso? Não, né? Então, irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria vir com a mensagem aqui, pá! Não, olha isso. Deus, ele trabalha no silêncio, trabalha no reteté, trabalha em diversas situações. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor, obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, limite. Que nós só temos a crescer dentro de cada momento, segundos e novidade qual nós temos em Cristo. Amém? E as palmas do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Se coloca de pé em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, feche os teus olhos. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esta palavra, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, nessa manhã, entendendo que não podemos sair dos teus limites, ó Deus. Podemos estar dentro deles, inserido neles, ó Pai. Nos dá sabedoria, Senhor, para caminhar, para falar, para viver em tua presença, Senhor. Que possamos, ó Deus, caminhar não naquilo que queremos, não na direção que queremos, mas na direção que o teu Espírito Santo tem para cada um de nós. Pai, nós te louvamos, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos nessa manhã. Que cada um aqui saia debaixo da tua graça. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um aqui. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. As palmas do Senhor.